Boa noite, pessoal. Estamos nós aqui começando mais um Eu, Você e a Bíblia. Hoje estamos eu e a Lara aqui. Hoje é eu, a Lara, você e a Bíblia. E hoje nós vamos começar a estudar Marcos 13. Marcos 13. Opa! 24 não, 13. Aí, de 1 a 13. Muito bem. Vamos fixar aqui o comentário e vamos aguardar o pessoal que vai chegando por aí. Eu e a Lara já estamos aqui. Olá, Ian! Tudo bem, meu camarada? Muito bom ter você aqui com a gente, ok? Muito legal. Vamos esperar aí. Quem mais está entrando? Arlindo. Olá. Tudo bem? Hoje eu estou aqui com a minha companheira e netinha Lara, que está aqui com o seu golfinho para aparecer na live junto com o vovô. Olá, Sônia Casais. Tudo bem? Bem-vinda. Querido Arlindo, já te dei as boas-vindas também, né? Olá, Cristina, bem-vinda. Vamos esperando aqui o pessoal chegando. Eu e a Lara estamos aguardando a entrada de vocês, ok? Para participarem conosco no dia de hoje, na live de hoje. Estou aqui junto com o meu vovô. Estou aqui junto com o meu vovô. Obrigada, olha lá, ó, falou assim, ó, a Cristina falou, a Lara é uma belezinha. Fala, obrigado. Isso, obrigado. Olá, Ana Kelly, tudo bem? Bem-vinda, você e as meninas. Sejam bem-vindas. Oh, tá segurando o golfinho aí. Olha lá, ó, a Sônia falou, ó, oi, Lara. Fala, oi. E a Sofia? Pergunta para a Sônia. E a Sofia? Tudo bem com a Sofia? Olá, Arnaldo. Bem-vindo também. Muito bom ter cada um de vocês aqui, ok? Hoje a live começando com a minha assessora Lara. Olá, Genaíne. Tudo bem? Bem-vinda. Se o João estiver aí, um abraço para ele, senão ele vai entrar daqui a pouco, né? Fala, Oswaldo, bem-vindo, meu querido. Muito bom ter cada um de vocês aqui. Hoje é o último dia do Eu e Você e a Bíblia nessa semana com exposição, ok? Lembre-se que amanhã nós vamos estar juntos, mas amanhã a nossa live é de perguntas e respostas. Então, pega aí o seu material, tome nota. Entre na live amanhã para você fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas. Olha lá, o Oswaldo está falando, boa noite, Lara. Fala, boa noite. Isso, fala, oi pessoal, estou aqui. Fala, eu trouxe o meu golfinho. Fala, eu trouxe o meu golfinho para vir aqui na live com o vovô. Ok, quem entrou aqui? Jeffer, é isso? Bem-vindo. Olá, Maristela, bem-vinda também. A Lara tá aí, ó, saudando todo mundo, ó, mandando tchauzinho para todo mundo, né? Mandando beijo, né? Isso, beijo pra turma. Manda beijo pra turma. Fala beijo para todos vocês. Isso. Olá, Sônia Chiurco, Zé Chiurco, bem-vindos. Olha só, hein? Quem participar dessa live aqui tá premiado, hein? Ó, olha que gostosura, né? Olha que bênção. Você poder ser ministrado pela Lara. Tá com o vovô, né? Aparecendo lá, o pessoal. Fala, oi pessoal. A Lara tá aqui. Beijo para todo mundo.
Quem é o melhor amigo? Jesus. Jesus, isso, Jesus é o melhor amigo. Queijo. É? Queijo. Que horas são? São 6 horas. Queijo. 6 horas. Você vai descer no chão? Então vai. Vai lá no chão. Opa! Cuidado com o fio, hein? Pra não tropeçar. Tá bom? Pois quando você quiser colinho, volta aqui. Olá, Carmen Silva, bem-vinda. Ela é linda mesmo, Cristina. O pessoal fala que eu sou um vovô muito babão, mas eu tenho razão de ser, não é verdade? Diga uma verdade aí pra mim. Quer ver, tem que vir no colo do vô, olha lá. Olha lá. O pessoal tá... Quer pegar? Você quer pegar aquelas pessoas que estão ali? Falei, eu quero dar um abaixo em vocês, gente. Opa! Não dá pra pegar. Eles estão lá, ó. Não tem como pegar eles. É só a foto deles que estão ali. Olha aí que foi. Péroladinhas lindas. Vamos esperar mais um pouquinho. Se você entrou, aguarda mais um pouquinho, ok? Mais 5 minutinhos para a gente poder começar. A gente sempre começa 5 minutos depois das 6, para a gente não desprestigiar o pessoal que chega na hora, mas também levando em consideração que é um horário que o pessoal está terminando suas atividades profissionais, chegando em casa, né, se organizando. Então a gente sempre dá um tempinho a mais, ok? Passando um pouquinho das 6 horas. Olá, Simone, bem-vinda. Olha aí, Simone, quem está comigo aqui hoje fazendo essa live. Olá, Toninho, bem-vindo. Olha quem está participando comigo da live hoje aqui, Toninho. Ó, a Lara. Olá, Élida. Bem-vinda também, minha querida Dinha. Hoje a Lara está aqui participando comigo na saudação do pessoal, na nossa live, a última disposição dessa semana, hein? Amanhã, perguntas e respostas. Então, tome notas aí das suas dúvidas ou de algum texto que você queira que eu aprofunde um pouco mais e a gente vai conversar e responder ou aprofundar amanhã, ok? Mas hoje nós vamos entrar em Marcos capítulo 13, está aí fixado o texto, Marcos 13, 1 a 13. Capítulo 13 de Marcos é um dos capítulos mais desafiadores que a gente tem dos evangelhos, assim como Mateus capítulo 24. A Lara está aqui cansadinha no colo do vovô. Né? O pessoal está entrando, olha lá, ó. Hoje eu estou em ótima companhia, Toninho. É verdade, tem toda a razão. Hoje, além de vocês, além de Jesus, eu tenho a Lara aqui comigo, participando com o vovô. Não é? Dá mais um tchau lá para eles. Fala, muito bom estar aqui com vocês. Isso. Manda um beijão para eles. Isso, beijão para todo mundo. Beijão da Lara para todo mundo. Muito bem. Conta para eles, quem que é o melhor amigo? Quem é o melhor amigo? Jesus. Jesus, isso aí. Jesus é o melhor amigo da Lara. Né? Jesus ama a Lara. E Jesus ama todo mundo. Quer no chão de novo? Você quer que o vovô abra a porta lá para você sair? Opa, então vai no chão. O vovô vai abrir. Espera aí, gente, que eu vou abrir aqui. Se você quiser voltar, você volta aqui no vovô, tá bom? Olha o golfinho, você vai levar? Água. Entrevista de aguinha?
gostoso? Vamos beber? É. A Bisa? A Bisa, ela tá me falando aqui da Bisa. Que água boa! Mais? Muito bem. Não caiu no pescoço? Vou seca o pescoço. Pronto. Pronto. Aqui, ó. Vem aqui no ventinho. Botou aqui, ó. Ok, gente, vamos orar? Vamos orar para a gente começar? Vamos fazer Papai do Céu? Vamos orar? Vamos? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de nós estarmos juntos aqui. Muito obrigado por cada uma das pessoas que já estão aqui na live com a gente. Obrigado pela presença da Lara hoje aqui com a gente. Eu peço que o Senhor, Espírito Santo, esteja ministrando as nossas vidas, ministrando ao nosso coração, que o Senhor traga iluminação à nossa mente, de uma maneira que a gente possa ter percepção daquilo que o Senhor quer revelar para nós, Deus, na live de hoje. Eu peço que ela abençoe a vida de outras pessoas que vão ter acesso a ela mais tarde, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Minha live de hoje vai viralizar, né? Olá, Andréia. Olha lá, a boa Andréia entrou. Fala, olha aqui, ó. Ó quem tá aqui fazendo a live comigo hoje, Andréia. Ó. A mais nova karateca. Lara. Treinou karatê hoje com o tio Wesley, né? Já carrega o sangue aqui, no sangue já. A vovó tá lá. Nada não, né? Isso aí. Muito bem, deixa eu ver se antes da Andréia entrou alguém aqui. Antes da minha oração. Não. Ok, não entrou ninguém. Beleza, nós vamos então começar. Eu queria que você pudesse pegar. Faz um tchau lá pra vó Andréia. Fala, tchau, vovó. Isso, manda um beijo pra ela. Beijo, vovó. Isso, olha lá. Beijo pra vovó Andréia. Olá. Sim. Exatamente. Quer ir no chão? Tchau. Tchau. Vai ali no ventinho. Calor. Tchau. Fala tchau, gente. Ok. Muito bem. Nós vamos olhar hoje Marcos capítulo 13. Está marcado aqui. Versículos 1 a 13. Nós vamos trabalhar hoje. Ok? Nós vamos começar a trabalhar. Olha lá, vovó. Pede biscoito pra vovó. Vovó vai dar biscoito pra você. Ok. Cara, essa menina gosta muito de biscoito. É impressionante. Fala, Marcos. Ó, gente, você que entrou agora e que você não pegou o início dessa live, você precisa, logo que eu terminar, assistir o início da live. Ok? Assista o início dessa live, porque ela foi aberta com a Lara que esteve aqui recebendo o pessoal, ok? Que foi chegando na live de hoje. Vale a pena você ver, ok? Não deixem de ver. Falaram aí que vai viralizar essa live, vamos ver. Muito bem, mas vamos lá. Marcos capítulo 13, a partir dos versículos 1 até o verso 13, eu vou ler todo o texto, ok? Depois eu vou voltar para a gente conversar um pouco a respeito de alguns detalhes importantes aqui no texto para a gente. O texto diz assim: ocorreu que ao sair Jesus do templo, observou-lhe um de seus discípulos. Olhai, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Entretanto, Jesus lhe revelou: vês estas suntuosas construções? Pois aqui não restará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então, havendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André o consultaram em particular. Dize-nos quando acontecerão esses eventos e que sinal haverá quando todos eles estiverem prestes a cumprir-se. E Jesus passou a preveni-los: vede que pessoa alguma vos induza ao erro,
pois serão muitos os que virão em meu nome, afirmando sou eu, e iludirão multidões. No entanto, assim que ouvirem notícias sobre guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário que assim ocorra, contudo ainda não é o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Sucederão terremotos em vários lugares e muita fome por toda parte. Esses acontecimentos são o início das dores. Ficai vós alertas, pois vos denunciarão aos tribunais e sereis açoitados nas sinagogas. Por minha causa vos farão comparecer à presença de governadores e reis, e isso se constituirá em testemunho para eles. Contudo, é indispensável que primeiro o evangelho seja anunciado para todas as nações. Todas as vezes que fordes presos e levados a julgamento, não vos preocupeis com o que haveis de declarar, porém, o que vos for concedido naquele momento, isso proclamai, porque não sois vós o que falais, mas sim o Espírito Santo. E sucederá que um irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e dessa mesma maneira agirá o pai para com seu filho. Filhos haverá que se revoltarão contra os seus próprios pais e os assassinarão. Sereis odiados de todos por minha causa, todavia aquele que permanecer firme até o seu fim, receberá a glória da salvação. Amém. Amém. Isso. O vovô estava lendo a Bíblia. Ok? Agora o vovô vai falar da Bíblia. Tá bom? Muito bem. Marcos 13 é o texto conhecido como o sermão profético, ok, de Jesus. Ele aparece também em Mateus capítulo 24 e em Lucas capítulo 21. Então, os três evangelhos sinóticos, eles trabalham em cima deste ocorrido. E muitas vezes esse texto, na minha opinião, ele tem sido confundido na sua interpretação, porque na verdade todo o capítulo ele lida com um conjunto de situações que tem a ver com algumas coisas que iriam acontecer dentro do contexto histórico aonde Jesus e os seus discípulos estão inseridos, e algumas outras coisas que elas iriam se desdobrar ao longo da nossa história. Ok? Então, em outras palavras, nem tudo no capítulo 13 de Marcos, agora eu vou me concentrar no capítulo 13, ok? Mas aquilo que eu estou falando do capítulo 13 se aplica ao capítulo 24 de Mateus e ao capítulo 21 de Lucas também. Então, nem tudo aquilo que está escrito em Marcos capítulo 13 tem a ver com a perspectiva do futuro. Algumas dessas coisas são realidades que já ocorreram. Elas são profecias que foram feitas por Jesus, ok? Revelações que foram feitas por Jesus, mas que já se cumpriram. E algumas outras que estão em andamento, estão em desdobramento. Muitas vezes o problema que nós temos com textos assim como também o texto do próprio livro de Apocalipse, né? É que nós temos a tendência de ler esses textos olhando somente para o futuro. A gente se esquece que, na verdade, a Bíblia ela está narrando para a gente a história da redenção, ok? Aquilo que está no coração de Deus, que está revelado para a gente em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 e reafirmado em Apocalipse capítulo 21, capítulo 22. Esse é o mundo de Deus, esse é o plano original de Deus. Esse é o destino para o qual Deus está conduzindo todo o universo, toda a história. E nós temos Gênesis capítulo 3 até Apocalipse capítulo 20, onde o que nós encontramos é a narrativa de uma cosmovisão, ok, da história. Nós temos muitas cosmovisões diferentes, ok, dentro das culturas, dentro das sociedades, dentro de nações, tribos, e nós temos a cosmovisão que nos é apresentada pela perspectiva das escrituras bíblicas, ok? A qual eu acredito ser a cosmovisão que engloba, na verdade, todas as demais, porque ela é a revelação daquilo que Deus
está apresentando para a gente a respeito da realidade da nossa história, da nossa vida e do próprio universo. Veja, Deus criou um mundo bom e perfeito e nós nos rebelamos contra ele. A nossa rebelião trouxe todo o caos que existe dentro da criação, e Deus não abdicou da gente, ele não abriu mão da gente, mas ele começou um processo de redenção, ok? Ou seja, um processo de conserto de toda a criação feita por ele, e esse processo está em andamento. Ele tem como o centro a pessoa de Jesus e aquilo que Jesus Cristo fez por intermédio da sua morte e da sua ressurreição. Esse feito de Jesus dobrou, né, a história, ok? Ela trouxe uma nova realidade para a história. Não há como a gente olhar a história da mesma maneira a partir daquilo que a gente vê que tenha sido realizado pela pessoa de Jesus, pela obra de Jesus, ok? Então, a primeira coisa que nós temos que entender aqui nesse texto é que ele fecha essa sequência de conflitos de Jesus com a estrutura religiosa da nação de Israel. Okay? Aquilo que estava contido na perspectiva da velha aliança está sendo agora definitivamente colocado de lado por Jesus. O texto começa com o pessoal dizendo assim, espera só um pouquinho, se você apertar aí você desliga a live do vovô, não pode apertar esse. O texto começa dizendo assim, e ocorreu que ao sair Jesus do templo, ou seja, o que nós vemos no capítulo 12 várias vezes Jesus entrando no templo, Jesus se aproximando do templo, Jesus em conflito com o templo, ok? Porque o templo, ele representa, ele simboliza toda a estrutura religiosa de Israel, toda a estrutura religiosa que estava contaminada pela rebelião, ok, dos saduceus, dos fariseus, dos escribas, dos mestres da lei, daquelas pessoas que não tinham, na verdade, que deveriam ter na verdade o cuidado de revelar Deus, revelar a vontade de Deus para as pessoas, mas que tinham apenas o seu coração voltado para a ganância, para aquilo que eles poderiam angariar, adquirir com perspectiva à religião. E Jesus ele está confrontando isso o tempo todo. Então todo o capítulo 12 de Marcos, ele apresenta para a gente esse intenso conflito de Jesus, ok? Essa situação final de conflito de Jesus com a estrutura religiosa da nação de Israel e com os líderes religiosos de Israel. Então, isso tudo ocorre tendo o templo como uma figura central, como eu mostrei com relação ao que Jesus faz com a figueira, quando ele fala sobre ordenar ao monte que saia e lance-se ao mar, quando ele diz para os saduceus que eles não conhecem a palavra e o poder de Deus, ok? Então todas essas coisas, elas passam por essa perspectiva do conflito de Jesus com a estrutura religiosa. Jesus está principalmente com os seus discípulos, né, mostrando para eles o tempo todo que esse sistema seria julgado e esse sistema estava fadado a passar. Ele estava sendo eliminado, ele estava sendo tirado de cena. Então, o capítulo 13 começa com um dos discípulos de Jesus fazendo alusão ao templo, ok? Veja lá, o texto diz assim, vamos ler o texto aqui, o texto diz assim: e ocorreu que, ao sair Jesus do templo, observou-lhe um de seus discípulos: olhai, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Ou seja, embora Jesus estivesse continuamente afirmando o juízo dele contra aquele lugar, o juízo de Deus contra aquele lugar por causa da corrupção religiosa presente na vida das pessoas que estavam ali, um dos seus discípulos ainda estava com seus olhos fixos no templo, como se o templo fosse a coisa mais importante, mais significativa, ok? De tudo que havia, de tudo que existia. Então ele faz esse comentário com Jesus. E qual é a resposta de Jesus? Vamos ver, Lara, qual é a resposta que Jesus dá?
Entretanto, Jesus lhe revelou: vês essas suntuosas construções, pois aqui não restará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então veja, Jesus ele vem de forma metafórica mostrando que o juízo de Deus através do Messias iria ser estendido sobre o sistema religioso judaico, sobre o sistema religioso que era patrocinado pelos saduceus, pelos fariseus, pelos escribas, ok? Os mestres da lei. Ele mostra isso com a figueira que ele amaldiçoou, ele mostra isso com a palavra de dizer ao monte, e quando ele fala do monte, como eu mostrei que ele está falando do Monte Sião, que é onde Jerusalém está construída, saia daí e lança-te ao mar. O conflito que ele tem dentro do templo, ok, com os líderes religiosos, primeiro com os fariseus e os herodianos, depois com os saduceus, depois com o escriba que era fariseu, o seu discurso falando que os fariseus, que os mestres da lei, eles estavam equivocados quanto à concepção que eles tinham a respeito do Messias, achando que ele era apenas um líder e um libertador político vindo da linhagem de Davi, quando na verdade ele é o próprio Senhor de Davi, e que eles não tinham apenas o erro deles não estava apenas no ensino deles, mas estava também no estilo de vida deles, porque eles gostavam de serem observados, apreciados dos principais lugares, eles faziam orações bonitas, mas eles não se importavam com as viúvas, eles na verdade saqueavam a casa das viúvas, e isso termina com Jesus dizendo que uma viúva pobre que depositou apenas duas moedas de cobres no gasofilácio no templo, estava dando mais do que todos aqueles outros homens ricos que tinham doado grandes quantias, mas tinham feito isso daquilo que sobrava para eles. E aí esse discípulo vem e diz: Senhor, que magníficos é o templo, que maravilhoso são essas pedras. E Jesus então, de forma bem clara, nesse momento, traz o seu juízo sobre o templo. Ele diz: vocês estão vendo essas pedras, estão vendo essa construção suntuosa, pois eu lhes digo, não ficará pedra sobre pedra, toda essa construção será destruída, toda essa construção será demolida. Então agora Jesus traz uma palavra de juízo que não está vindo de forma metafórica, ele é absolutamente claro no que diz respeito ao templo de Jerusalém, de que ele seria destruído, de que ele não permaneceria de pé, que haveria de chegar um momento em que todas aquelas construções suntuosas que estavam ali seriam derrubadas. E aí o texto vai continuar dizendo para a gente então que quando Jesus ele está sozinho, ok? Verso 3, então, havendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, veja, o Monte das Oliveiras é um monte menor, ok? Que dá de frente ao Monte Sião, onde Jerusalém está edificada. Então ele está sentado num monte que dá de frente, que dá para olhar para a cidade de Jerusalém e que dá para ver o templo, ok? O templo era uma construção suntuosa que ficava na parte mais alta da cidade de Jerusalém. Então você sentado no Monte das Oliveiras, você conseguiria olhar para o monte onde Jerusalém estava construída e você veria como destaque o templo, a suntuosidade do templo. E Jesus está sentado ali no Monte das Oliveiras e aí chegam até ele Pedro, Tiago, João e André, e eles têm esse questionamento com o Senhor. Eles o procuram separadamente, né? E eles dizem para Jesus então: o hipopótamo? Deita aqui no colinho do vô. Eles dizem para Jesus então explicar para eles, revelar para eles quando é que iriam acontecer essas coisas. Então e quais seriam os sinais que eles poderiam ter para perceber que isso estaria acontecendo, que estaria ocorrendo? Oi, meu amor, tudo bom? Você quer falar com eles também? Então fala, você vai explicar o que para eles? Que Jesus é o melhor amigo? Jesus é amigo, né? Muito bem, é isso aí.
Quem entrou aqui? Olá, Giovanni, bem-vinda, bem-vinda com a Andréia. Acho que a Andréia deve estar aí com você, né? Então, bem-vindo também. Veja, eu queria mostrar algo para vocês importante aqui, nesse ponto. Olha só. Então, havendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André o consultaram em particular. Diz-nos quando acontecerão esses eventos, que sinal haverá quando todos eles estiverem prestes a cumprir-se. Então, eles têm dois questionamentos para Jesus, eles têm duas perguntas para Jesus. Quando, uma pergunta é quando, ok? Então, ele diz lá, diz-nos quando acontecerá esses eventos. Essa é uma das perguntas. Quando esses eventos acontecerá? A segunda pergunta é, que sinal haverá quando todos eles estiverem prestes a se cumprir? Então eles querem saber duas coisas. Eles querem saber, primeiro, quando é que vai acontecer tudo isso que o Senhor está dizendo? Quando acontecerão todas essas coisas? Que coisas são essas? É a destruição do templo, o julgamento sobre a religiosidade dos fariseus, ok? Religiosidade dos escribas. Então, essas coisas das quais eles estão falando ali, não são coisas relacionadas ao final dos tempos, ok? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender aqui, porque às vezes a gente pega esse texto e entende que a pergunta deles tem a ver com eles quererem saber sobre o fim do mundo. Quando é que o fim do mundo vai se dar? Olha a muda, Lara. Mas não é isso que eles estão perguntando para Jesus, porque a pergunta deles é quando se dará todas essas coisas. Então a gente tem que perguntar quais são essas coisas. Essas coisas são aquilo que Jesus tinha acabado de dizer, ou seja, tudo que ele tinha falado no capítulo 12. E essa colocação final, a mamãe, será que ela chegou? Vai lá ver se ela chegou. E essa colocação final dele, puxa, eu esqueci, desculpa gente, tá travando um pouquinho aí porque eu esqueci aqui de tirar as notificações. Quando eu esqueço de tirar, não a de vocês, mas as notificações do celular, quando eu esqueço de fazer isso, fica entrando aqui, aparecendo as notificações de outros apps que eu tenho, e toda vez que entra uma notificação, então dá essa travadinha, tá bom? Eu espero que isso não atrapalhe a gente. Olá, Ivanilda, tudo bem? Bom você ter entrado aí também. A Lara tá com soninho. A vovó Andréia falou que você tá com sono. Ela tá com soninho, assim. Passeou bastante. Mas vamos voltar aqui. Então, veja bem. Eu espero que você tenha entendido, ok? Veja, quando acontecerão essas coisas, que sinais são aqui existem para a gente saber quando elas vão acontecer? Não é uma pergunta que os discípulos estão falando sobre o final do mundo. Deu para compreender? Porque Jesus, ele acabou, o capítulo 12 de Marcos é o contexto para aquilo que está acontecendo no capítulo 13. Entende? Então, a pergunta, oi amor, a pergunta não é referente ao fim do mundo. A pergunta é referente a quando é que o templo vai ser destruído, quando é que o juízo do Senhor, o juízo do Messias vai chegar sobre o sistema religioso de Israel, conforme Jesus estava dizendo. Esse é o ponto, tá certo? Esse é o ponto. Então é isso que eles querem saber. A maioria das vezes, a gente pega o capítulo 13 de Marcos e a gente lê assim, dentro dessa perspectiva de entendendo o fim do mundo. Oi, meu amor! Entendendo o fim do mundo, mas não é sobre o fim do mundo que está sendo falado aqui, num primeiro momento. Ok? Consequentemente, os sinais que eles estão perguntando aqui têm a ver com os sinais que vai mostrar para eles que está próximo do templo ser destruído, que está próximo do sistema religioso, a estrutura religiosa de Israel ser colocada de lado. Então eu espero que você tenha compreendido, né, o que eu estou tentando mostrar aqui para a gente. Eu sei que talvez se você que está me ouvindo aqui já tenha algum tempo de igreja, né, frequenta algum tempo a igreja, veio, né, de algum contexto assim. Oi, meu amor. Você talvez estranhe aquilo que eu estou falando, porque a maioria dos
dos ensinos sobre Marcos capítulo 13, sobre Mateus capítulo 24, sobre Lucas capítulo 21, eles são apontados como se fossem tratados a respeito do final do mundo. Veja, Marcos 13 vai chegar um momento que ele vai tratar dessa perspectiva sobre o fim dos tempos, ok? Final do mundo, mas não é esse o ponto imediato. Isso que eu quero mostrar. O ponto imediato aqui é a questão relacionada à dúvida que eles têm de quando é que aquele juízo que Jesus está dizendo que viria sobre a nação de Israel, sobre o templo, sobre o sistema religioso judaico, iria acontecer. Então esse é o ponto. E aí Jesus então, quando e como eles saberiam que isso aconteceu? Ou seja, que sinais aconteceriam, a gente poderia observar para saber que esse tempo está chegando, que esse tempo está prestes a acontecer. E aí então Jesus, ele vai responder a isso. Ele começa a resposta de trás para frente. Ele começa a resposta falando a respeito dos sinais que eles poderiam observar, que demonstrariam esse momento da proximidade do fim, ok? Do julgamento da nação de Israel. Minutinho, gente. Agora não dá para você ficar com você. Ok, voltei. Eu fui levar a minha auxiliar ali, porque agora a minha auxiliar está querendo mais ser auxiliado, ok? Muito bem. Enquanto isso, deixa eu ver quem que entrou aqui depois. Olá, Sara Franceline, é isso? Bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente, viu? E o Éder, bem-vindo também, Éder. Muito bem, então vamos lá. Vamos ver como é que Jesus ele vai responder isso aos discípulos. Então, a partir do verso 5, diz assim: Jesus passou a preveni-los. Então veja, Jesus passou a preveni-los. Quais são as duas perguntas? As perguntas são: quando acontecerão esses eventos e que sinal haverá quando todos eles estiverem prestes a cumprir-se? Então, Jesus passa a preveni-los, ou seja, Jesus ele começa a responder de trás para frente. Ele começa apresentando para eles primeiro os sinais que eles poderiam observar para saber que esse tempo estava chegando, que esse tempo estava se aproximando. Então, o texto diz: veja que pessoa alguma vos induz ao erro, pois serão muitos os que virão em meu nome, afirmando, sou eu, e iludirão multidões. No entanto, iludirão multidões. Então, o primeiro sinal que Jesus dá aqui sobre a destruição do templo, sobre esse período de que o templo ia ser destruído, é que haveriam pessoas se levantando antes desse momento do templo ser destruído, antes desse período do templo ser destruído, afirmando serem o Messias. Okay? Quando ele diz aqui que surgirão dizendo sou eu e iludirão a muitos, ele não está falando sobre sou eu no sentido da pessoa de Jesus, mas do sou eu no sentido do Messias, ok? Eu sou o Messias. Então Jesus está dizendo que antes da destruição do templo, muitos Messias, muitas pessoas se levantariam com o argumento, né, pretendendo se apresentarem como o libertador, como o Messias, ok? Para você entender isso, você precisa se lembrar da mentalidade judaica a respeito de quem o Messias é. Então, eles achavam que o Messias era um libertador político, um soldado, um general, um rei, guerreiro que viria da linhagem de Davi. Jesus é o Messias, mas Jesus não se apresenta assim. Então, Jesus vai ser morto, ele vai ressuscitar, e muitas pessoas em Jerusalém, no período de Jesus, no contexto de Jesus, não creram que Jesus era o Messias. Ok? Então, havia
presente ainda neles a expectativa da chegada de um Messias conforme aquilo que eles imaginavam que o Messias deveria ser, ou seja, um guerreiro. E quando a gente lê a história, por exemplo, você pode ler Guerras dos Judeus, de Flávio Joséfo, que foi um historiador que viveu no mesmo período que Jesus, no mesmo período do apóstolo Paulo, de Lucas, ok? Ele escreveu então sobre as guerras, né? Sobre esse período onde o templo acabou sendo destruído, e lendo os livros, né, escritos por Joséfo, a gente fica sabendo que muitas pessoas se levantaram, muitos homens se levantaram defendendo o movimento ou liderando movimentos messiânicos, movimentos de libertação, mas libertação política contra Roma, libertação que tinha a ver com a perspectiva de pegarem armas e irem para a guerra para se libertarem dos romanos, ok? Então Joséfo tem um livro chamado isso, Guerras Judaicas, ou Guerra dos Judeus, que demonstra justamente isso, que escreve justamente a respeito disso. Então, a primeira orientação que Jesus dá para eles observarem e perceberem quando o juízo sobre o templo, a destruição do templo estava chegando, era eles observarem essa perspectiva de líderes se levantando, afirmando serem o Messias. E aí ele continua dizendo assim: no entanto, assim que ouvirem notícias sobre guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário que assim ocorra, contudo ainda não é o fim. De novo, a gente tem a tendência de ler isso, ainda não é o fim, pensando no fim do mundo, mas Jesus não está falando aqui do fim do mundo, ele está falando do fim da cidade de Jerusalém, do fim do templo, da destruição do templo. Esse é o contexto. Foi isso que ele acabou de dizer. Mestre, que templos, que construções, que coisas magníficas. Vem essas pedras, não ficarão pedra sobre pedra. Então o fim aqui do qual Jesus está falando é o fim do sistema religioso judaico, ok? É a destruição do templo. E aí ele está dizendo que eles ouviriam, outro sinal é que eles ouviriam notícias sobre guerras e rumores de guerras. Essas notícias sobre guerras e rumores de guerras, dos quais ele está falando aqui, são os conflitos entre os judeus e os romanos. Ok? Porquanto a nação se levantará contra a nação, reino contra reino, sucederão terremotos em vários lugares, muita fome por toda parte. Esses acontecimentos são o início das dores. Quando você lê a história, novamente, quando você lê a história, você fica sabendo que esse período em que, só um parêntese, a queda de Jerusalém, a destruição do templo, aconteceu na década de 70, ok? Depois de Cristo, através da liderança de um general romano chamado Tito, o general Tito, ok? Isso é história, você lê, não está narrado na Bíblia, porque a Bíblia não trata esse período da história, ela trata até a perspectiva do estabelecimento da igreja e do avanço da igreja, Jesus em testemunho, mas a Bíblia está inserida dentro dessa perspectiva da nossa história, do desenvolvimento também da nossa história, ok? Então, só para você saber de que época é que Jesus está falando aqui. Quando a gente lê a história nesse período, a gente fica sabendo de guerras que houveram de nação contra nação e de reinos contra reinos, ou seja, nesse período foi um período onde o Império Romano começou a sofrer uma série de resistência, não apenas resistência por parte dos judeus, mas resistência também por parte de outros povos, outras nações que começavam a querer derrubar o Império Romano. Então, essas notícias, Jesus diz que chegariam a eles, e eles saberiam disso. Terremotos haveriam, né, em vários lugares, e muita fome por toda parte. Todas essas coisas aconteceram nesse período da história de Jerusalém, ok? Por causa das guerras, a resistência romana, o cerco romano a Jerusalém produziu grande fome na vida de muitas pessoas ali. Houve no ano de 65, se não me falha a memória, não lembro, 65, 67,
houve um grande terremoto, ok, que destruiu várias cidades e naquela região. Então são coisas que a gente encontra dentro da história. E Jesus está falando para eles que isso ainda não é o fim, ainda era apenas o princípio das dores, ainda não era o marco do fim da cidade de Jerusalém, da destruição do templo. Aí ele disse: ficai alertas, pois vos denunciarão aos tribunais e sereis açoitados nas sinagogas. Por minha causa vos farão comparecer à presença de governadores e reis, e isso se constituirá em testemunho para eles. Então, veja, Jesus ele está se referindo a essas situações aqui diretamente, no primeiro momento, ok? Diretamente aos seus seguidores. Ele está dizendo que eles seriam açoitados nas sinagogas. As sinagogas são lugares de reuniões dos judeus, ok? Então ele está falando a respeito dos seus seguidores, os discípulos, dos primeiros discípulos, dos apóstolos, que sofreriam perseguição e oposição por causa do nome de Jesus. Eles seriam levados a comparecer na presença de governadores, na presença de reis, e isso seria uma oportunidade para que eles pudessem testemunhar a respeito de quem Jesus era, a respeito do Evangelho diante dessas pessoas. E aí ele diz que é indispensável que primeiro o Evangelho seja anunciado para todas as nações. Então, como eu falei, o Evangelho não só o Evangelho de Marcos, né, mas isso também em Mateus 24, em Lucas 21, mas o Evangelho de Marcos, no capítulo 13, Jesus ele responde uma questão que tem a ver com uma situação presencial, mas ele fala no meio disso a respeito de realidades que iriam se desdobrar a partir dali, nos dirigindo para a consumação da nossa história. Aqui é um desses momentos assim, onde ele mostra para a gente que o Evangelho ele precisa ser anunciado a todas as nações. E aí ele volta novamente a dizer para os seus seguidores que quando eles fossem presos, eles fossem levados para julgamento, eles não deveriam se preocupar com o que falar, porque o Espírito Santo iria capacitá-los a falar. Iria dar poder para eles, as palavras certas para que eles pudessem testemunhar a respeito do Evangelho ali. Ele afirma que, outra coisa que ele afirma é que sucederia então que irmão seria traído pelo seu próprio irmão, entregando à morte, e dessa mesma maneira agiria o pai para com o filho, filhos haveriam de se revoltariam contra os próprios pais, os assassinariam, e ele diz isso para os discípulos: e vocês serão odiados de todos por minha causa, todavia aquele que permanecer firme até o seu fim receberá a glória da salvação. Então veja, o que eu quero que você perceba aqui é essa mescla de como Jesus ele vem falando de situações que iriam se desencadear, destruindo o sistema religioso judaico, julgando então o sistema religioso judaico e botando fim à antiga aliança, iniciando a partir daí a realidade de um novo tempo. A pergunta vem para ele referente a essa afirmação dele concernente à destruição do templo. Ele começa então respondendo para os discípulos a respeito desses sinais que eles poderiam observar que estariam acontecendo para eles saberem que estava chegando perto da destruição do templo, mas aí de repente ele passa a apresentar algo que é maior, ok? Algo que é iniciado por isso, mas que se desdobra dentro da nossa história, nos conduzindo ao desfecho dessa presente era má. Então, a partir do verso 10, quando ele diz: contudo é indispensável que primeiro o Evangelho seja anunciado para todas as nações, do verso 10 até o verso 13, ele já começa a falar de coisas que iriam começar a acontecer a partir do momento que o Espírito Santo fosse derramado sobre a igreja e a enviassem em missão, e que iria ter o seu desfecho, ok? Na consumação dessa presente era má, com a realidade de um novo céu e uma nova terra que vão surgir, e ele vai discorrer mais a respeito disso a partir do verso 14 para frente, mas hoje nós vamos até o verso 13 apenas. Então, o que nós lemos do verso 10 até o verso 13 diz respeito
algo que iria começar a acontecer na vida daqueles primeiros seguidores, mas que iriam se desdobrar ao longo da história, sendo vivenciado por todos aqueles que fossem seguidores de Jesus. Então ele diz: contudo é indispensável que primeiro o evangelho seja anunciado para todas as nações. Todas as vezes que fordes presos e levados a julgamento, não vos preocupeis com o que haveis de declarar, porém o que vos for concedido naquele momento, isso proclamai, porque não sois vós os que falais, mas sim o Espírito Santo. E sucederá que um irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e dessa mesma maneira agirá o pai para com o filho. Filhos haverá que se revoltarão contra os seus próprios pais e os assassinarão. Sereis odiados de todos por minha causa, todavia aquele que permanecer firme até o fim receberá a glória da salvação. Então, cada uma dessas questões que Jesus apresenta agora aqui para a gente, para eles, né, são aplicáveis também na nossa história, são aplicáveis também para a gente. O evangelho, ele precisa ser pregado a todas as nações, e isso está acontecendo, ok? O evangelho avança, todos os dias a gente tem centenas, milhares de pessoas que conhecem a Jesus, se rendem ao governo amoroso de Jesus. Nós, como seguidores de Jesus, assim como aqueles primeiros foram presos, nós continuamos sendo presos. Há muitos cristãos, muitos seguidores de Jesus em muitas partes do mundo. Isso não é o caso nosso ainda aqui no Brasil, mas em muitos lugares do mundo isso ocorre, são levados a julgamento. Então Jesus está dizendo para eles, e isso serve para nós também, que quando nós formos perseguidos, quando nós formos presos por causa de quem ele é, por causa do nome dele, a gente não precisa ficar apavorado, a gente não precisa ficar preocupado. Nós vamos receber do Espírito Santo a sabedoria necessária para podemos testemunhar do evangelho. Outra coisa que ele nos diz no verso 12 é que os seus seguidores iriam viver inseridos numa situação de conflito, e essa situação de conflito atingiria até mesmo nossas relações familiares. Ou seja, um irmão que não é um seguidor de Jesus entregará, no caso deles lá entregaram, né, e no nosso pode entregar a morte. Um irmão que é seguidor de Jesus, um pai pode fazer isso com o filho, um filho pode fazer isso com o pai. Jesus deixa muito claro que a gente vai ser odiado de todos por causa dele, mas a prova da nossa salvação é que, apesar de toda a oposição, apesar de todo o conflito, apesar de muitas vezes sermos acusados injustamente, ok, por pessoas, sermos perseguidos por causa da fé e por causa do compromisso de Jesus, por estarmos fazendo o bem, porque é isso que a gente realiza, é o bem que a gente faz, os seguidores de Jesus fazem. É verdade que na história, muitas e muitas vezes, a religião solapou, ok, a perspectiva da vida do reino, que deve ser vivida por cada um dos seguidores, mas o erro da religião não é uma desculpa, ok, para a gente não viver a realidade do reino de Deus. E se nós vivermos a realidade do reino de Deus, a gente pode esperar que nós não vamos ser amados por muitas pessoas, nós vamos ser odiados por muitas pessoas, ok? Vamos ser perseguidos por muitas pessoas. Muitos seguidores de Jesus serão mortos porque amam a Jesus e porque não abrem mão do seu compromisso com Ele. Jesus está dizendo isso. E a evidência da nossa salvação é que, apesar de toda essa situação, a gente não abre mão do nosso compromisso com Ele. Então é isso, eu espero que você tenha compreendido aí a perspectiva. A gente só introduziu, né, o capítulo 13, muitas outras coisas ainda vão ser compartilhadas, vão ser faladas. Então, se você ainda ficou com alguma dúvida em relação àquilo que eu compartilhei hoje, aquilo que eu falei hoje, você toma nota aí. Amanhã é o dia de fazer perguntas, a gente pode responder, interagir, ok, com aquilo que estiver acontecendo por aí. Beleza? Então era isso que eu tinha para hoje. Deixa eu ver aqui quem entrou depois que eu já estava falando. Quem foram as últimas pessoas que eu cumprimentei. Eu falei com a Sara, falei com o Éder. Ok. Oi, mãe, tudo bem? Que bom que a senhora entrou aí. Fabrício, bem-vindo também. Ok, gente. Então, qualquer dúvida, amanhã é o dia.
ok? Amanhã é o dia de você fazer as suas perguntas. Não perca a oportunidade. Eu espero você amanhã às 18 horas para a gente poder então encerrar a nossa semana do Eu, Você e a Bíblia, tá bom? Quem não entrou aqui no comecinho, assiste aí o início da live para você ver a Lara cumprimentando e recebendo o pessoal aqui, ok? Deus abençoe vocês, beijo no coração de todos, até amanhã com a graça de Deus, fui!